capítulo 16, versículo 10. Está plena certeza que Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Eu quero a atenção de todos. Atenção de todos. Amém? Você que me acompanha na live também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. Quantos acharam? Pode ficar no seu lugar, não precisa se levantar. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que havia reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro, ou um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes são os servos do Deus Altíssimo, e lhe anunciavam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes atirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levantou-se para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles lhe responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregarão a palavra de Deus, e a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou a ferida deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por terem havido crido em Deus. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Eu vou precisar que você preste bastante atenção no texto a qual nós expomos aqui essa noite. Amém? Não há nada mais transformador e não há nada mais poderoso do que o Evangelho, do que a palavra de Deus que chega ao homem para mudar o seu destino, para mudar os seus propósitos, para mudar a sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16,
vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é um poder eficaz e um poder sem barreiras, sem obstáculos. Não há obstáculos para chegarmos a Deus, não há obstáculos para nos ter intimidade com Deus. A única coisa que precisamos fazer é crer na palavra do Senhor, é crer neste Evangelho, é crer naquilo que o Senhor deixou para nós. O Evangelho é a palavra de Deus, e não há nada que mais mude a vida do homem do que a palavra de Deus, do que esse Evangelho que é pregado a nós. Esse Evangelho que é pregado transformou a vida de um homem sanguíneo e o fez amoroso, apóstolo Pedro. Esse Evangelho que é pregado transforma a vida de um homem sanguinário e o enche do Espírito Santo e faz ser o maior percursor do cristianismo, que é o apóstolo Paulo. Esse Evangelho transforma a vida de um homem endemoniado, que era louco, que andava nos cemitérios da sua cidade, que era possuído por 6.000 demônios, e o faz um missionário naquela cidade. O poder de Deus, ele transforma. O poder de Deus, ele desvenda os nossos olhos. O Evangelho do Senhor, ele quebra amarras, ele quebra grilhões em nossas vidas. E somente o Evangelho pode levantar um homem caído. Somente o Evangelho pode levantar um homem prostrado. Somente o Evangelho pode dar direção e transformar a vida de um homem. E hoje eu quero pregar subordinado ao tema: o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O poder transformador. Se há alguma área que nós precisamos de transformação em nossas vidas, no Evangelho nós encontramos. Se é na vida financeira, se é na vida espiritual, se é na vida moral, é no Evangelho, é na palavra de Deus que nós encontraremos transformação para nossas vidas. E é dessa palavra que você deve depender todos os dias. O contexto ao qual lemos, a Bíblia vai dizer que Paulo agora se encontra em sua segunda viagem missionária. E que Paulo, ele estava indo a caminho da Ásia. Só que Paulo, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus a prosseguir. E antes, o Espírito Santo de Deus muda o percurso a qual Paulo iria levar o Evangelho. E aqui Deus já nos traz uma lição. Quem é dono do Evangelho é o Espírito Santo. Quem ordena a palavra que vai ser pregada é o Espírito Santo. Quem ordena e coordena o curso da minha vida e da sua vida é o Espírito Santo. Ele sabe o que faz. Esse poder não compete ao homem ter, mas esse poder foi competido a Jesus ter. E Jesus, sendo o dono desse poder, ele faz o que quer. E Paulo entendeu isso, que a mensagem do Espírito Santo deveria ser pregada aonde o Espírito Santo o guiasse a ser pregada. A Bíblia vai dizer que, ao invés de ir para a Ásia, Paulo, ele muda o curso da sua viagem e vai para Filipos, uma cidade que se encontrava na Europa. E por que Filipos? Filipos era uma cidade que se encontrava entre a Europa, ou seja, entre o Ocidente e entre o Oriente. Se encontrava na antiga Macedônia. Filipos é uma cidade que se encontra hoje na Grécia, em ruínas, mas que foi uma das maiores expansoras do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ele tem essa noção de levar o Evangelho a Filipos, justamente nessa perspectiva de fazer com que o Evangelho se propague diante de todo mundo, fazer com que o Evangelho chegue a todos, fazer que todos os homens tenham a oportunidade de transformar as suas vidas. Dentro do contexto ao qual nós lemos, nós observamos três conversões que ela vem ao homem de forma diferente, de formas distintas entre si. E diante dessas três conversões, Paulo nos mostra o poder e a projeção do projeto do Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro ponto, Paulo nos mostra que o Evangelho chega aos homens pela graça de Deus. O Evangelho chega ao homem pela graça de Deus. A palavra de Deus chega a nós por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo deixa bem claro isso. Nos três casos nós lemos que foi pela graça de Deus que Deus tomou a iniciativa a levar o Evangelho tanto para Lídia,
tanto para a mulher que estava endemoniada, tanto para o carcereiro do cárcere. No caso de Lídia, foi Deus que abriu o coração daquela mulher para que ela entendesse o que Paulo estava pregando. E aqui a gente observa no capítulo 16, versículo 14, uma das mulheres que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. A moça endemoniada, Deus usa Paulo como intermediador para que, diante de Paulo, aquela moça fosse liberta de todos os demônios a qual assolavam a vida daquela moça. E assim se fez. No versículo 18 a gente vai perceber muito isso. Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. E em último caso a gente percebe que no carcereiro Deus cria um meio natural para que o carcereiro entendesse que somente em Deus ele deveria depositar toda a sua fé e toda a sua salvação, todo o seu senso de vida, para que o mesmo fosse salvo. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, e de repente houve-se um som, um terremoto abalou as estruturas daquela prisão, e por conta desse contexto, Deus traz essa noção. Nós devemos entender que a iniciativa da nossa salvação, ela não vem de nós mesmos, ela não vem das nossas obras, mas antes ela vem de Deus. É Deus que toca o coração do homem a chegar a mais perto dele. Foi Deus que não fez usurpação de ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se tornando forma de homem e morrendo numa cruz por nós. Ou seja, foi Deus que tomou a iniciativa por mim e por você para nos dar a salvação. E Paulo quer trazer isso de acordo com a mensagem que ele está pregando do Evangelho. A obra de Deus, ela não depende da obra humana. Ela não depende da interferência humana. E Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa obra é preparada por Deus. A obra da salvação é preparada por Deus. A obra do Evangelho é preparada por Deus. É Deus que toca o homem. É Deus que modela o homem. É Deus que transforma o homem. Em segundo ponto, Paulo nos aborda através dessas três conversões e mostra que o projeto do Evangelho é para salvar todas as pessoas de diversas raças, de diversas classes, de diversas culturas e de diversas etnias. Se a gente for estudar mais a profundo o texto, a gente vai ver que Lídia, ela era da cidade de Tiatira, ou seja, ela era grega. Ela era da cultura grega. Essa mulher, além de ser grega, ela era empresária, meu pastor, porque ela vendia púrpura, e púrpura era uma tinta muito rara e muito cara, que se encontrava nos corais dentro dos mares. Então, somente vendia aquele material quem tinha boas condições de comprar e revender. Ou seja, aquela mulher, nos comparando em uma classe social, aquela mulher era rica. Aquela mulher tinha um status financeiro muito bom. E aquela mulher, ela era gentílica em sua religião. A Bíblia vai dizer que ela era temente a Deus, mas ela não era do povo do judeu, ela era grega. Então logo a gente entende que ela estava iniciando no judaísmo. Ela estava iniciando no judaísmo, então ela era uma mulher gentílica. Ela era uma mulher que temia a Deus, mas não era judia, ou seja, não conhecia a Deus por inteira. A Bíblia vai dizer também que a moça endemoniada, aliás, Lídia era asiática e a moça endemoniada que era grega. A Bíblia vai dizer que a moça endemoniada, ela era grega e europeia. E que essa mulher era escrava tanto de homens como de demônios. Porque os homens usavam aquela adivinhação dela para poder adquirir dinheiro. Então a gente vê pelo respaldo dessa moça que ela era uma moça de classe baixa. Uma moça com pouca renda. E dentro da sua crença, ela cria na feitiçaria. Em algo que era obscuro e que Deus não permitia que se fizesse. Ela cria no poder dos demônios.
A Bíblia vai dizer que aquele carcereiro era um funcionário de Roma, ele era romano, outra nação distinta. E ele entendia pela sua cultura que somente César deveria ser adorado, e que César era o Senhor. Se a gente for trazer nos dias de hoje, aquele homem era um ateu, o homem que cria no homem, e que não cria em um Deus. Então Paulo, ao expressar essas três conversões, nos mostra que o Evangelho é para todos, o Evangelho abrange a todos, todos de todas as religiões. Se quiserem mudar as suas mentalidades, podem vir ao Evangelho. Todos de todas as classes podem vir ao Evangelho. Todos de todas as raças, de todas as etnias, podem ouvir o Evangelho. Ou seja, o Evangelho nivela a todos. O Evangelho deixa igual todos nós perante ao Senhor. E nisso nós devemos crer, e isso Paulo vai deixar bem claro. O Evangelho não é exclusivo somente para o povo cristão, mas antes o Evangelho deve se expandir para todos no mundo, para que todos conheçam o poder de Deus diante de uma salvação, diante de uma vida eterna. Paulo vai nos mostrar no terceiro ponto, que o Evangelho tem suas maneiras diferentes de se manifestar. A gente percebe que a maneira do Evangelho chegar a Lídia foi uma maneira mais calma, mais mansa. Ela estava fazendo o quê? Orando. E quando o Evangelho chega na vida dela, ela se mantém calma, vai ali naquela calmaria, busca o Senhor, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, é batizada, ela e sua família. Diferente da mulher que estava endemoniada, que o Evangelho chegou para ela em um momento truculento, a qual ela estava possuída, mas o Evangelho chegou para resgatar ela. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher falava até verdades, que aqueles homens eram homens de Deus e que estavam pregando a verdade de Deus. Mas Paulo e nós não devemos aceitar um testemunho do diabo, por mais que ele seja verdadeiro, porque quem fala essa verdade não é verdadeiro. Nós não devemos aceitar testemunhos do diabo. E por isso Paulo não aceita esse testemunho e expulsa o demônio daquela mulher. E no caso do carcereiro, nós percebemos que o Evangelho chega na vida dele de uma forma dramática. No momento que ele ia tirar a sua própria vida, a palavra de Deus se faz manifesta na vida dele e dá a oportunidade dele viver novamente, dele ter uma nova vida, dele ter uma nova perspectiva diante do seu viver. Então a gente percebe que Deus se manifesta de formas diferentes. A forma que Deus se apresenta para você vai ser uma forma diferente de Deus apresentar a outra pessoa. E nós não devemos tomar a manifestação de Deus como única, mas Deus, Ele se manifesta em multiforme graça. Ele se manifesta de uma maneira diferente para mim, Ele vai se manifestar de uma maneira diferente para você, Ele vai se manifestar de maneiras diferentes a todos. Se nós formos pegar aqui a conversão de cada um de nós, cada um tem uma história para contar. Eu estava no colégio, eu estava na igreja, eu estava no bar, Deus me tocou, foi assim que o Evangelho me chegou na minha vida. E nós não devemos fazer da nossa manifestação que Deus traz para nós como única e desconsiderar a manifestação de Deus na vida do próximo, porque Deus tem suas formas de agir diferentes e sucintas entre si. E nós, por mais que não compreendamos, nós não devemos ter o pensamento que Deus não se revela de formas diferentes. Se você tem essa mentalidade que Deus só se revela da maneira que você crê, mude sua mentalidade, porque Deus é Deus, Ele não depende do seu achismo para deixar de operar na vida de outras pessoas. Então mude sua mentalidade. O Evangelho, do mesmo jeito que está na igreja, está lá fora. O mesmo Deus que toca nós na igreja, toca pessoas lá fora também. Deus se manifesta de várias maneiras. Mas, Guilherme, o que o Evangelho faz quando ele entra na minha vida? O que a palavra de Deus faz em minha vida quando ela entra na minha vida? E através do contexto do carcereiro, eu irei trazer essas lições. O que o Evangelho faz quando entra nas nossas vidas. E eu acho que eu vou converter o relógio, porque ele não está convertido. Primeiro, o que o Evangelho faz quando ele entra nas nossas vidas? O Evangelho, ele impacta as nossas vidas. Capítulo 16, versículo 25. Olha o que a Bíblia vai dizer. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e cantando hinos a Deus, os presos os ouviam. O Evangelho impacta nas nossas vidas de tal forma que, por mais que nós estejamos em circunstâncias difíceis, Deus nos faz sermos abundantes em momentos difíceis. Deus nos faz acreditar e cantar louvores em momentos difíceis. Paulo e Silas estavam presos, tinham sido açoitados, estavam acorrentados, mas eles não deixaram de cantar e glorificar o nome de Deus. Quando o Evangelho ele chega nas nossas vidas, ele nos faz entender que não importa a circunstância, o que importa é adorar a Deus. Ele impacta nossas vidas ao ponto de nós não olharmos mais o que está acontecendo ao nosso redor, mas antes nós olharmos para Deus e sermos gratos diante de tudo aquilo que vem para nós. Porque cantar hinos e louvores em momentos de provações, somente quem é grato realmente a Deus que canta. Porque quem não é grato a Deus murmura. Quem não é grato a Deus murmura. Eles entendiam que cantando eles iriam chegar na paz que excede todo entendimento, meu pastor. O Evangelho, quando ele chega nas nossas vidas, ele impacta as nossas vidas. Ele traz essa paz que excede todo entendimento. Se estou passando por luta, eu me permaneço o mesmo, inabalável. E além dele impactar a nossa vida, ele vai impactar a vida de outras pessoas. Porque a luz que reflete em ti, não somente vai resplandecer em você, mas vai resplandecer através de você. A glória que Deus traz às nossas vidas através da palavra dele, faz outras pessoas serem impactadas também. E a Bíblia vai dizer que esses presos ouviam a palavra de Deus saída pela boca de Paulo e Silas. Esse Evangelho, além de impactar as nossas vidas, ele impacta a vida de outras pessoas. Os prisioneiros, eles ouviram essa palavra e despertaram a fé. O Evangelho impacta nossas vidas, impacta a vida de outras pessoas. Em segundo lugar, o Evangelho ele move o sobrenatural em nossas vidas. O Evangelho move o sobrenatural em nossas vidas. Versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, torna aquilo que é impossível ser possível para a minha vida. O Evangelho de Deus faz milagres acontecerem, faz sinais acontecerem, faz a glória de Deus se manifestar na minha e na sua vida de forma sobrenatural e de forma que nós tenhamos frutos diante de tudo isso que Deus traz para nós. Então o Evangelho ele move o sobrenatural, ele abre portas que estão fechadas, ele abala os alicerces das nossas vidas e nos faz livres diante da presença de Deus. Esse é o poder que o Evangelho tem e esse é o poder que o Evangelho quer trazer para as nossas vidas, de nos fazer seres sobrenaturais diante da presença de Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho ele dá vida ao que estava morto. Versículo 27, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, porque estamos todos aqui. O Evangelho ele nos proporciona vida nova em Jesus. Aquele homem queria se matar porque ele entendia e estava por sob responsabilidade dele todos os presos. E na medida que aqueles presos fugissem, ele iria pagar com a própria vida. Então ele preferia, no momento, se suicidar do que viver para morrer depois, pela mão dos romanos. E a gente sabe que o castigo dos romanos não era nada agradável. Crucificação, empalação. Então, naquele momento ele quis se matar. Mas o Evangelho é o Evangelho de Deus que nos dá uma nova chance de nascermos de novo e de termos uma vida nova. Esse Evangelho que chega nas nossas vidas transforma morte em vida, transforma final em começo, transforma vida velha em vida nova. A palavra de Deus ela nos dá refrigério. Em João 11:25 a Bíblia vai dizer: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá.
mas viverá. Aquele que crê nesse evangelho, por mais que esteja morto, viverá. Por mais que chegue um momento de circunstância, a qual a morte seja a única saída, Deus trará vida para ele. A palavra de Deus nos traz vida e vida nova. Se você se encontra em um estado de morte, diante de sonhos, diante de propósitos, diante de promessas, creia no evangelho, porque o evangelho vai lhe fazer viver novamente. Creia nesse poder de Deus. Em quarto lugar, o evangelho dá luz ao perdido, versículo 29. O carcereiro pediu luz. Olha o que o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aquele homem estava perdido, sem saber para onde ir. E o que ele pede naquele momento é luz. O que aquele homem pede diante de uma circunstância difícil é caminhos novos para poder trilhar sua vida. E a palavra de Deus, ela é essa palavra que nos dá caminhos para podermos andarmos quando nós se achamos perdidos. Deus é esse caminho, Deus nos faz trilhar diante desse caminho, um caminho que nos leva para a vida eterna, um caminho onde o alvo é Jesus Cristo, onde é Ele mesmo, um caminho onde nos leva para a intimidade, onde nos leva para realizações de milagres, onde nos leva para realizações de promessas, onde nos dá uma esperança de viver. O Evangelho traz isso para nossas vidas. A luz do Evangelho foi o caminho para a sua salvação. Aquele homem se encontrava perdido, mas no momento que o Evangelho chegou na vida dele, ele se achou, e se achou em Deus. É o Evangelho que endireita os nossos caminhos em Deus. E a Bíblia vai dizer em Salmo 119, no versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia os nossos caminhos. Se você se encontra perdido essa noite, creia que é o Evangelho que vai te dar caminho. Creia que é confiando nessa palavra que você vai achar luz para poder trilhar os seus passos. Em quinto lugar, o Evangelho nos mostra que Ele traz metanoia em nossas vidas. Olha que interessante. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os que foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os que estavam em sua casa, alegrou-se muito por terem crido em Deus. O homem que antes batia, hoje lava as feridas. O homem que antes prendia, agora acolhe. O homem que antes vivia perdido, hoje tem caminho e caminho para mostrar. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ele muda, Ele traz transformação do nosso ser. Ele não nos faz nos conformarmos em sermos quem fomos diante da presença do mundo, mas antes Ele nos faz sermos diferentes na presença de Deus. E metanoia significa virar 360 graus, ou seja, se eu estou nessa direção, agora eu não vivo mais para essa direção, eu vivo para essa direção. O Evangelho traz metanoia para nós devemos crer no Evangelho. O Evangelho muda o nosso caráter. E olha que interessante, versículo 28, a Bíblia vai dizer que com os cárceres abertos, nenhum preso foi embora. Abra a prisão aqui de Conquista para ver se fica um. Não fica nenhum. Mas na medida que o Evangelho entra na vida do homem, muda até o caráter do homem. O caráter de entender que ele está naquela situação por conta de uma consequência dele. E que ele deve pagar pelos seus erros e crer no Senhor Jesus e que momentos bons virão. Então, por mais que as portas estivessem abertas para aqueles prisioneiros, eles não fugiram, porque eles antes foram transformados pela mensagem que ouviram de Paulo e Silas. Como é que eu vou saber, Guilherme, que minha vida está mudada de acordo com o seu caráter? De acordo com o seu viver? Se você comete erros a qual você cometia antes, e hoje na presença de Deus você comete os mesmos erros, você precisa mudar, você precisa de transformação, você precisa de metanoia. Se você antes
batia e hoje continua batendo, você deve mudar a sua vida, a sua perspectiva de viver. Você deve mudar o seu entendimento. E Paulo, sendo apóstolo e sendo chamado por Jesus, ele teve esse pleno entendimento. E em Gálatas 2:20 ele vai dizer isso: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora não vive mais o meu eu, mas antes Cristo vive em mim. Agora eu não sou agente de destruição, mas eu sou agente de esperança. Agora eu não sou uma pessoa que não ama, mas antes eu sou amada por Deus e Deus me ensina a amar ao próximo. E esse é o segundo mandamento que nós devemos cumprir em nossas vidas. O Evangelho transforma o homem por inteiro. Sexto, o Evangelho muda a tristeza e transforma a tristeza em alegria. Versículo 34 do capítulo 16 de Atos: então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito em haver crido em Deus. Você está triste, meu irmão? O Evangelho quer transformar essa tristeza em alegria. A palavra de Deus quer transformar essa tristeza que está na sua vida em alegria. Está com pensamentos negativos? Creia que Deus pode mudar isso, porque a Bíblia vai dizer que na presença de Deus até a tristeza se transforma em alegria. Aleluia. Se você não tem motivos para se alegrar hoje, se alegre em ter a palavra de Deus, se alegre em ser um alguém na presença de Deus, se alegre em crer em Deus. Olha no que eles se alegraram em crer em Deus, pastor. Hoje nos alegramos em ter bens materiais, hoje nos alegramos em terem status, hoje nos alegramos em passar bem diante de provações. Não, nós devemos nos alegrar porque nós cremos em Deus. E crendo em Deus, nós entendemos que todas as coisas que Deus fizer na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. E crendo em Deus, nós vamos entender que a intimidade com Ele é o mais importante. Crer no Senhor Jesus é motivo de alegria, porque, como eu disse, não é um homem que se chega a Deus, é Deus que se chega ao homem. E crer no Senhor Jesus é entender que Deus foi misericordioso bastante para tocar o meu e o seu coração, e te dar vida eterna, te dar salvação. Então, se você não tem motivos de ser alegre em crer em Deus e naquilo que Ele fez por você, você deve mudar a sua vida. Você deve mudar o entendimento de buscar felicidade. Você deve mudar o entendimento de ser alegre. A Bíblia vai dizer em João 15:11: tenho-lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Somente crendo em Deus, somente Jesus pode completar a nossa alegria. Somente Jesus pode completar a nossa alegria. Homens podem ser felizes o bastante fora da presença de Deus, mas felicidade nenhuma é eterna e felicidade nenhuma completa o homem. Mas antes, a alegria que vem do Senhor, que veio através de Jesus, que nos proporcionou vida eterna, é essa alegria que nos completa. Somente Deus pode completar as nossas alegrias. Ele tira a tristeza do nosso coração, Ele tira a tristeza do nosso ser e nos completa com a alegria que vem dos céus. Em último lugar, o Evangelho nos liberta. A palavra de Deus nos liberta. Se antes você se encontrava cativo, hoje Deus te faz liberto na presença dEle. Versículo 35: quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. Solte esses homens. O Evangelho nos tira de cativeiros de Satanás. O Evangelho nos tira de prisões a qual nós nos colocamos. O Evangelho nos faz sermos livres de verdade e livres em Deus. Porque a Bíblia vai dizer através de Jesus, em João 8,36, porquanto se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Nós somos livres em Deus porque um dia Deus nos libertou. Porque um dia nós cremos no Senhor Jesus e Ele trouxe essa liberdade aos nossos corações, e essa liberdade foi alcançada na cruz.
Então para de viver em um cativo existencial. Para de viver sobre as amarras de Satanás, mas antes se declare livre na presença de Deus, porque Deus quer te fazer livre e te fazer ter uma vida em abundância. Às vezes quando nós pregamos essa mensagem que de uma certa forma é dura aos nossos corações, isso nos deixa de certa forma cabisbaixo, porque muitos Agora, ninguém quer passar pelo processo da bênção chegar na nossa vida, quer crer no Evangelho, quer obedecer ao Evangelho, mas antes quer a bênção pronta. Mas não, nós como cristãos, nós devemos confiar nesse Evangelho de Deus, nós devemos confiar nessa palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à vida. E deixa eu exemplificar para você, e aqui eu já encerro. O que fazer para ter o Evangelho na minha vida, Guilherme? O que fazer para ter o Evangelho na minha vida? Simples. Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Por que crer no Senhor Jesus, Guilherme? Porque o Evangelho é o verbo que se fez vida. Porque o Evangelho é o próprio Jesus. E a Bíblia vai dizer em João 14:6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que precisamos nós encontramos em Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos diante da nossa vida, nós devemos crer em Jesus que nós teremos. Então, o que eu preciso fazer para ter o Evangelho na minha vida? Crer no Senhor Jesus, seguir os seus caminhos, obedecer à sua verdade, ter vida nele. Eu não sei se há muito tempo você vive em uma igreja. Eu não quero saber há quanto tempo você está dentro da igreja, porque há pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo, mas não são convertidas. Eu não quero que você se converta para vir ao culto. Eu não quero que você mude a sua vida para prestar liturgia à igreja. Mas eu quero que antes, e em primeiro lugar, sua vida possa ser convertida por essa palavra, para que você busque o reino de Deus em primeiro lugar, para que você busque mais intimidade com Deus, para que as coisas de Deus se fundamentem na sua vida de tal forma que tempestade nenhuma vai te abalar, que enchente nenhuma vai te derrubar, e que alicerces nenhum sairão do lugar, porque antes vocês terão Jesus como fundamento. Essa é a verdade que o Evangelho quer trazer para as nossas vidas. Essa verdade que nos chama a nos converter essa noite. Conversão não é em um momento, mas conversão é diária. Nós devemos nos converter todos os dias. E em qual livro nós lemos isso? No livro do Avivamento da Igreja. No livro do Avivamento da Igreja. Quer avivamento nos dias de hoje, igreja? Quero. Vamos nos converter. Vamos mudar a nossa vida. Vamos crer no Senhor Jesus. Vamos mudar a nossa perspectiva, pois somente crendo em Deus, que Deus fará coisas novas em nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, ministério de louvor. Eu espero que essa mensagem, da mesma forma que tocou corações de vidas no passado e que tem tocado nos nossos corações no presente e vai tocar diante de um futuro,